George controlando a raiva, capítulo 2. O controle da raiva é uma das habilidades que podemos desenvolver agora para evitar repetições de violência em nossas vidas futuras. O caso a seguir é a história de um homem de quem tratei antes de começar a fazer progressões com alguns de meus pacientes. Se ele tivesse visto o que aconteceria nos anos seguintes, seu tratamento talvez tivesse caminhado mais depressa. George Skolnick parecia empenhado em se destruir. Apesar da pressão alta e de já ter sofrido um ataque do coração, estava acima do peso, fumava e trabalhava demais. Não tirava férias, errava ao tomar seus remédios para o coração, esquecendo de tomá-los ou, para compensar, exagerando na dose seguinte. Já sofreu um ataque cardíaco grave e estava prestes a sofrer outro. Sua cardiologista, Barbara Tracy, recomendou que ele me procurasse para que eu o ajudasse a controlar o estresse. George é um caso difícil, ela me disse. Cuidado com as suas explosões. E ali estava ele, no meu consultório, com sua esposa, uma mulher de seus 40 e poucos anos, que me olhava com ar de súplica. Beth vai ficar na sala de espera, George disse, caso você precise dela. Você se importa? Eu disse gentilmente, virando-me para ela. De modo algum. Ela me lançou um olhar súplice e saiu. George era um homem sólido, de aparência poderosa, com um estômago protuberante e pernas surpreendentemente longas e finas. Seu rosto era redondo e avermelhado, em torno do nariz. Pequenos vasos denunciavam seu gosto pela bebida. Achei que ele estivesse na casa dos 60 anos, mas ele tinha 52. Então você é um médico da reencarnação, ele disse. Era uma afirmação, não uma pergunta. Sou. E não acredito nessa droga. Se ele estava tentando me deixar nervoso, não conseguiu. Muita gente não acredita. Bárbara disse que você faz uma coisa chamada de terapia de regressão. Muitas vezes essa terapia leva o paciente a vidas passadas. Bobagem. Ele parou de falar e levantou a mão. Não me interprete mal. Eu topo qualquer coisa para não ter outro ataque. Na verdade, George havia relatado, uma vez a Bárbara, uma experiência de quase morte. Durante seu ataque cardíaco, ele sentira que saía do corpo e ia em direção a uma luz azul. Enquanto flutuava, tomou consciência de um pensamento. Tudo ficaria bem. Esse pensamento o acalmou e ele quis transmiti-lo à sua família. Do lugar onde estava, podia ver a sua mulher e seus filhos, extremamente ansiosos. Quis acalmá-los, mas não conseguiu. Em seguida, foi olhar de novo seu corpo e, ao procurar sua família, percebeu que eles não estavam mais prestando nenhuma atenção a ele. Era como se tivessem passado anos depois de sua morte. Esse episódio o convenceu a me procurar. Que tal decidirmos o que fazer depois de conhecê-lo melhor? Perguntei. A doutora Tracy me disse que você trabalha com construção. Sim, construtora Skolnick. Somos especializados em fábricas, armazéns e prédios de escritórios. Você deve ter visto nossas placas. Estão espalhadas por toda Miami. De fato, eu já tinha visto. Dão muitas dores de cabeça, continuou. É uma pressão constante. Se eu não supervisionar tudo pessoalmente, fazem besteira. E se fizerem, fico com muita raiva. Bárbara já tinha me dito que a raiva era o maior perigo de que George enfrentava, pois funcionava como uma faca sobre seu coração. Fale-me de sua raiva, pedi. Eu perco o controle, grito, meu rosto fica vermelho e me sinto meu coração pulando, quase explodindo.
Fico querendo bater, matar alguém. Fico louco. E se você estiver com sua mulher, sua família? É a mesma coisa, até pior. Às vezes fico furioso com alguém no escritório. Bebo um pouco no caminho de casa e entro querendo brigar. O jantar não está pronto? Pou. Alguém não fez o dever de casa? Pou. Ele colocou a cabeça entre as mãos. Ficam todos aterrorizados. É claro que eu não bato em ninguém. Mas um dia, sei lá. Entendo. Talvez possamos descobrir de onde vem essa raiva. Ele levantou a cabeça. Acho que do meu pai. Ele berrava muito e bebia também. Pode ser, eu disse. Mas talvez haja mais coisas. Alguma coisa numa vida passada? É possível. Acha que a regressão pode ajudar? Acho que sim. Mas posso tentar ajudá-lo também através da psicoterapia tradicional, se preferir. O fato de você ter uma experiência de quase morte me faz pensar que você vai fazer a regressão facilmente. Se for desconfortável, dolorosa ou intensa demais, vou perceber imediatamente e nós paramos. Ele ficou em silêncio um momento e depois perguntou: Você vai usar hipnose, certo? Vou. Se eu estiver hipnotizado, como você vai saber que eu quero parar? Você vai me dizer. Lá da minha outra vida? Exatamente. Eu percebia claramente um sei se esboçando em sua cabeça. Mas tudo que ele me disse foi: Está bem, vamos tentar. George se sentou num divã pequeno e confortável. Eu me sentei à sua frente, em minha cadeira. Relaxe, feche os olhos, eu disse, e começamos. Nenhum de nós saberia o que ele iria encontrar. Sou dono de uma estalagem, ele disse, uma estalagem na Alemanha. Eu me vejo deitado na cama num quarto do andar de cima do nosso quarto. Estou na Idade Média. Sou velho, mais de 70 anos. Me sinto muito fraco. Mas até pouco tempo atrás eu era forte. Posso ver claramente. Meu corpo é maltratado, minhas roupas estão sujas. Estou doente. Meus braços, que antes eram fortes, agora são fracos. Os músculos das minhas costas, com os quais eu levantava pedras, me atrofiaram. Mal tenho forças para me sentar. Ele me olhou de uma distância de 7 séculos e balançou a cabeça. Não tenho coração. Sua família o cercava. Fui cruel com todos eles. Mal com minha mulher, com meus filhos. Eu os negligenciei. Bebia e tinha casos com outras mulheres. Mas eles precisavam de mim e não podiam me deixar. Apesar de meus abusos, meus acessos de raiva eram violentos. Eles tinham medo de mim. Há pouco tempo, esse velho tivera um derrame ou um ataque do coração e agora dependia da família. Mas apesar de sua crueldade e negligência, cuidavam dele com compaixão, até amor. Sua mulher, na vida atual, havia sido seu filho na vida passada e sua filha, no presente, fora sua mulher na vida passada. Essas trocas são comuns. As pessoas importantes em nossa vida presente foram importantes em vidas passadas e permanecem conosco. A família cuidava dele com desvelo, sem queixas. Chegou a hora em que seu corpo, destruído por anos de alcoolismo, desfaleceu, e ele flutuou acima de sua angustiada família, olhando cada um, sentindo culpa de tê-los o maltratado tanto. É na hora da morte do corpo que a pessoa faz uma revisão da vida, e ele relatou que o que mais sentia era culpa por uma vida desperdiçada. Abandone sua culpa, ele disse. Agora ela é inútil. A família está bem e a culpa está prendendo você.
Então repassamos juntos sua vida no estalageiro. Que lições ele podia tirar dela? George ainda estava hipnotizado na estalagem, consciente do instante em que morrera. Ele se expressava por frases entrecortadas, mas os sentimentos por detrás eram claros e puros. O perigo e a violência são erros muito grandes, ele disse. Os corpos são frágeis e temporários. Há segurança no amor e na compaixão. Todas as famílias precisam de cuidado e de amparo. Eu devia ter cuidado deles como eles cuidaram de mim. O maior poder que existe é o poder do amor. George falou tudo isso com força de uma revelação. Quando terminou, parecia exausto e eu o trouxe delicadamente de volta ao presente para conversarmos sobre a sua experiência. Ele saiu do consultório atordoado. A primeira regressão é sempre muito intensa e prometeu voltar na semana seguinte. Depois que ele partiu, fiz uma anotação. Vejo as sementes de vida futura plantadas aqui, em sua vida presente. Mais um ataque de coração, mais maltratos à família, o mesmo padrão de comportamento. Há uma lição a caminho. Fiquei esperando o George voltar. Em nossa segunda regressão, George era um soldado de 17 anos, lutando por seu país, a França, na Primeira Guerra Mundial. Seu braço esquerdo havia sido arrancado numa explosão, e ao reviver a experiência, ele apertou o braço, dizendo que sentia dor. Mas a dor desapareceu, pois ele se deu conta de que morrera em decorrência dos ferimentos. Mais uma vez, no instante dessa morte, ele flutuou acima do corpo e foi capaz de se ver outra vez naquela mesma vida. Não era mais um soldado, mas um observador, distanciado dos acontecimentos que relatava. Agora, era um menino de 10 anos, levando uma vida de trabalho duro, mas pacífica, numa fazenda com pais amorosos, uma irmã que o adorava. Antes da guerra, sua vida não fora tumultuada. Fiquei me perguntando se a dor no braço esquerdo estava relacionada ao ataque do coração que ele tivera bem antes e recentemente, mas não tinha certeza. Às vezes é fácil ver a conexão entre vidas passadas e vidas presentes, mas nesse caso eu não tinha certeza. Não pude refletir sobre isso por muito tempo, porque subitamente George ficou muito agitado. Ele havia ligado sua vida na França a uma outra vida. É raro isso acontecer, normalmente a regressão leva uma única vida passada, ainda que o paciente possa percorrer períodos e fatos diferentes desta mesma vida. Agora, ele era um guerreiro mongol ou tártaro e vivia na Rússia ou na Mongólia. E ele não tinha certeza. Isso acontecera há 900 anos. Assustadoramente forte, exímio cavaleiro, ele percorria as estepes matando inimigos e acumulando riquezas. Muitas vezes, matava jovens inocentes, muitos dos quais camponeses que haviam sido convocados para o exército contra a vontade, como o menino francês que ele mais tarde se tornaria. Matou centenas de pessoas durante sua vida e morreu velho, sem o remorso que o atormentaria 200 anos depois, quando era estalageiro alemão. Ele, pessoalmente, não sofreu. Não aprendeu nada naquela existência. As lições só surgiram nas vidas posteriores. A revisão da vida que fizera como estalageiro parecia ser a primeira em que se sentiu arrependido. A experiência de George como mongol mostrou-me algo que comecei a entender há pouco tempo. A aprendizagem sobre a consequência de nossos atos pode não ser imediata. Ele precisou passar por outras vidas violentas antes de conseguir sentir as consequências de seus atos. Quantas vidas haviam sido necessárias, eu não tinha certeza. Só conhecia as que ele havia me relatado. Talvez ele tivesse sido assassinado na Primeira Guerra Mundial, em consequência de sua vida violenta como guerreiro. Talvez
o arrependimento do estalageiro não fosse o suficiente. Se tivesse conseguido mudar antes de cometer atos violentos, talvez não precisasse voltar para ser assassinado na França. Poderia ter vivido uma longa vida como fazendeiro. Discutimos tudo isso quando eu tirei do estado hipnótico. Acho que ele estava querendo me dizer que se não tivesse sido tão violento em vidas passadas, não seria tão violento na vida presente. De assassino sem remorso, ele se transformara em estalageiro cruel, depois um soldado francês morto antes de viver plenamente, até se transformar em empresário enfurecido, com sérios problemas cardíacos e pressão alta. Nesse dia fiz 2 anotações. A importância da empatia. Ele precisou passar pelas mesmas coisas que havia provocado. E o coração está conectando essas vidas. O que viria a seguir? Dessa vez, George era um japonês homossexual magro, de 30 e poucos anos, que vivia no século XIX. Ele me contou que tinha se apaixonado por um rapaz muito mais jovem. Sentiu que a única maneira de conquistar o amor do rapaz era seduzindo-o, e foi o que decidiu fazer. O álcool seria o meio. Ele levou seu amado para um quarto e o embriagou. Meio contra a vontade do rapaz, naquela noite, eles se tornaram amantes. O rapaz ficou envergonhado, constrangido e humilhado. O homossexualismo era um ato vergonhoso e proibido naquela cultura, e o rapaz ficou muito arrependido por ter se deixado seduzir. Sua reação foi o ódio. Ele chegou ao encontro seguinte com uma faca ou espada e cravou-a no peito do homem mais velho. George era muito fraco e magro para resistir e morreu instantaneamente. Em sua revisão de vida, o rancor, a raiva, a fúria impulsiva e o álcool estavam todos presentes. George se deu conta de que deveria ter sido mais paciente, que não deveria ter seduzido o rapaz, e sim esperado por um parceiro que o desejasse. E ele não estava julgando a sua homossexualidade. Seu pecado fora manipular e interferir no livre-arbítrio de outra pessoa. Uma conexão mais sutil dizia respeito ao peso de George. Apesar de forte, ele era obeso, o que aumentava o risco de ataque cardíaco. Às vezes, as pessoas engordam ou ficam acima do peso como proteção. Isso é comum em mulheres que sofreram abuso sexual ou foram violentadas. É uma maneira simbólica de evitar que a violência se repita. Ele estava a George, um estuprador, que era também vítima da violência. Sua obesidade tinha origem naquela vida e em alguma outra, não na atual. Assim que George entendeu isso, ficou mais fácil fazer uma dieta. Anotei. A cicatriz da vida passada, talvez fruto da facada, ter relação com a fragilidade cardíaca no futuro. Eu não tinha certeza, mas é comum voltarmos com ferimentos ou fragilidades em áreas do corpo que sofreram ferimentos fatais ou foram machucadas em vidas passadas. No caso de George, a conexão fazia sentido. Nessa altura da terapia, George já podia ir muito fundo. Ele parecia abalado e ao mesmo tempo estimulado por suas experiências. Em 1981, quando Catarine, minha paciente, estava em estado hipnótico profundo, lembrando-se das lições importantes de suas vidas passadas, ela trazia a mensagem dos mestres. Então eu perguntei a George, quando ele estava num estado mais aprofundado: há mais alguma coisa? Alguma outra mensagem para você? Alguma outra informação ou sabedoria que você possa trazer? Anotei tudo o que disse, como se estivesse fazendo um ditado. A vida na Terra é um presente, é uma escola que ensina como o amor se manifesta na dimensão física, onde existem corpos e emoções. Mas essa escola tem muitos playgrounds que precisam ser usados. É preciso aproveitar a vida física
Para isso, os sentidos nos foram dados. Sejam boas pessoas, divirtam-se e aproveitem a vida. Desfrutem dos prazeres simples, mas abundantes da vida, sem prejudicar outras pessoas ou coisas, como faz a natureza. Quando ele foi embora, eu escrevi. Quando George saiu da hipnose, sabia que essas mensagens eram muito importantes, porque ele não sente prazer nenhum em sua vida presente, e é também para usufruir das coisas simples que estamos no mundo. Há playgrounds por aqui também. Nem tudo é só trabalho e seriedade. Sejam boas pessoas, significa termos compaixão e cuidado em todos os níveis. Quando voltou para a sessão seguinte, George me contou um sonho miraculoso. Qualquer dúvida que ainda pudesse ter sobre terapia de regressão desaparecera. Ele estava excitado, vibrando. As mensagens que recebera assumiram a forma de uma pessoa, uma criatura espiritual banhada na luz azulada que ele tinha visto em sua primeira regressão. A pessoa na luz azul disse que ele precisava amar a si mesmo e que os seres na Terra precisavam cuidar uns dos outros e não fazer o mal. Ele me disse que tinha recebido instruções, ainda que não conseguisse entrar em detalhes. Eram instruções direcionadas a ele, mas que se destinavam a toda a humanidade. Ele precisava se comunicar melhor, explicar seus pensamentos e suas ações, em vez de dar ordens. Seja mais gentil, disse o Espírito. Não faça mal às pessoas. Ainda que as mensagens não fossem tão convincentes, nem tão abrangentes quanto os que Catarina trouxera, fiquei comovido. Nesse caso, mais uma vez, o paciente ensinava ao médico. Conexões diferentes apareceram na regressão seguinte de George. Agora sua vida era de uma escrava sulista no começo do século XVIII. George estava casado com um homem particularmente brutal. Esse marido na vida da mulher negra era também o pai de George na sua vida presente. O marido de George na vida passada batia na mulher com tanta violência que quebrara suas pernas e a deixara paralítica. Na vida presente, o pai de George era fonte de grande força e apoio, especialmente durante a infância do filho, que tinha sido marcada por uma artrite nos joelhos. Mas o pai de George era ao mesmo tempo uma figura assustadora e autoritária, propensa aos mesmos ataques de raiva que George manifestaria mais tarde, e o menino logo aprendeu que para realizar alguma coisa longe da influência do pai, teria que se virar sozinho, numa clara relação com sua vida como escrava. Independência e força tornaram-se as características da vida de George antes do ataque cardíaco, e ele as conservou, mesmo depois de sair do hospital. A lição que George precisava aprender em sua vida atual era o equilíbrio. Ele precisava combinar a autoridade com a capacidade de ouvir os outros, de aceitar sugestões e não só dar ordens. Ele regrediu rapidamente a uma outra vida, na qual viu lampejos. Era um homem da idade da pedra, vestido com peles de animais, com as mãos e pés cabeludos. Mas morrera muito cedo, de fome. Ali estava mais uma explicação para o excesso de peso em sua vida presente. Pessoas que viveram a experiência da inanição, como as vítimas do Holocausto, muitas vezes tornam-se obesas ao reencarnarem, pois precisam de peso para assegurar de que não passarão fome de novo. Coloquei as vidas de George em ordem cronológica: homem da Idade da Pedra, guerreiro mongol, estalageiro da Idade Média, escrava paralítica, japonês homossexual assassinado e um francês morto na Primeira Guerra Mundial. Certamente havia outras, mas ele não as acessou em nossas sessões e talvez nunca o fizesse. O espírito envolto na luz azul lhe disse que só vemos as vidas passadas que são importantes para a vida presente. A aprendizagem continua do outro lado também, me afirmou George, agora um especialista, e gostei de sua firmeza. Você desenvolve habilidades, aperfeiçoa os seus talentos. A aprendizagem não para. Havia temas coerentes em todas as vidas que ele se lembrou: violência e raiva,
dor física, abuso, ameaça constante de morte. Eram temas que se repetiam em sua vida presente. Vendo suas vidas em conjunto, ficou claro que para ele, para o seu estilo de vida atual, o levaria à morte. Ele estava bebendo demais, sua pressão tinha que ser controlada. Podia ter outro ataque cardíaco, seus ataques de raiva seriam capazes de provocar um derrame. Levamos 2 anos numa terapia intensiva, com sessões periódicas daí em diante. Mas à medida que George conseguiu juntar todas as revelações obtidas na regressão a outras ferramentas terapêuticas que lhe dei, como CDs de meditação e relaxamento, tive a alegria de vê-lo progredir. Ele começou a conseguir relaxar mais, mesmo tendo dificuldade em fazer a meditação formal que eu havia lhe recomendado. Contou-me que estava se comunicando melhor com as pessoas no escritório e que conseguia ouvir as divergências sem ficar furioso. Mesmo quando se zangava, era por períodos menores e com menos violência. De vez em quando, conseguia relaxar, ouvia um de meus CDs do escritório na hora do almoço e pedia à secretária para não ser interrompido. Começou a jogar golfe, voltou a pescar e assistir jogos de beisebol, de que gostava especialmente. Fisicamente estava progredindo, a pressão baixou e a função cardíaca melhorou. Começou a fazer exercícios, a beber menos e a comer alimentos mais saudáveis. Tudo isso acompanhado por sua mulher. Algumas vezes eu a convidava para nossas sessões e ela contava o progresso do marido com uma gratidão tão emocionada quanto o dele. O mesmo acontecia com seus filhos. George estava se tornando um pai, um amigo e um guia, não mais um ditador. Uma mudança leva a outra, e logo começou um movimento progressivo, um sucesso, seguindo-se outro. Tive lampejos de outro lado, ele me disse. Eu me via numa vida futura como um professor querido por muitas crianças. Era uma vida extremamente feliz e eu sentia muita alegria. As habilidades que aprendi foram as que eu trouxe de volta para essa vida. Pude ver outro mundo, lampejos dele, estruturas cristalinas, luzes e pessoas como raios de luz. Fiquei assombrado. Como já disse, tudo isso ocorreu antes que eu começasse a levar deliberadamente as pessoas ao futuro. Na época pensei que a visão de George podia ser uma metáfora, um símbolo do que sua alma, sua vida presente desejava, ou só um sonho influenciado por nosso trabalho com o passado, mas talvez o que ele viu fosse verdade. Ao final da nossa última sessão escrevi: George curou o coração espiritual e o coração físico. Sua cardiologista Barbara Tracy confirmou a cura física e eu sabia que George estava cheio de esperança. A vida de repente tornara-se importante para ele. A espiritualidade tornou-se parte de seu aparato psicológico. A família passou a ter importância. Os amigos e os colegas de trabalho também. E o prazer também. Ele ficou preparado para o próximo passo em sua evolução. Quando o corpo de George morrer e a alma estiver pronta para voltar, estou convencido de que sua nova vida será um nível mais elevado. Estou quase certo de que ela será melhor do que ele viveu até agora. Se não tivesse revisitado e compreendido as lições de suas vidas passadas, ele levaria muito mais tempo para atingir o estágio em que se encontra agora. Teria vivido muito mais vidas violentas e cheias de raiva, até aprender sozinho as verdades que as regressões lhe mostraram. Sua terapia terminou e não o vejo mais como paciente. Se ele quiser, ficarei muito feliz em fazer com ele a progressão, não por motivos terapêuticos, mas para sabermos como será sua próxima ou próximas vidas sem violência. A vida presente de George mudou, com sua renúncia ao ódio e à violência, suas características predominantes. As vidas presentes e passadas de outros pacientes demonstram como a mudança é possível em inúmeros aspectos. É raro que alguém
possa aprender mais de uma lição em uma vida. Para os objetivos desse livro, isolei as lições em áreas separadas, ainda que elas se sobreponham e a evolução em uma delas possa levar a evolução em outra. As histórias que você vai ler são exemplos notáveis de pessoas evoluindo para novas vidas que as conduzem para os planos mais elevados e que, afinal, os conduzirão ao mais alto de todos os planos.